Deus foi bom nessa semana para conosco. Como Deus falou em nossos corações. No domingo passado falamos sobre, e na semana falamos sobre não se contaminar. Decida-se não se contaminar. Uma pessoa que não se contamina é uma pessoa que vence em todas as áreas. Lembra disso? Quem estava aqui na semana passada, foi poderosa a ministração. Eu glorifico a Deus, porque Ele me deu a oportunidade e me deu a direção para pregar sobre isso. Hoje, Deus tem algo novo para nossas vidas e impactante. Algo novo é uma matéria, né, que a gente vai falar hoje, mas eu creio que todo mundo já sabe. O Espírito Santo já revelou no coração de muitos, mas é importante isso está sempre sendo lembrado, queimando em nossos corações, em nome de Jesus. O título da mensagem é A Sabedoria do Alto. Você pode repetir comigo? A Sabedoria do Alto. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Você pode orar muito. Você pode falar, pastor, tenho muita fé, fé é demais. Mas é necessário ter a sabedoria do alto. Diga, Senhor, me ensina a ter a sabedoria do alto. Nós vamos falar sobre a sabedoria do alto. Tiago, no capítulo 3, não precisa abrir agora, nós vamos abrir outra coisa. Tiago, no capítulo 3, fala sobre a sabedoria do alto. Mas antes dele falar sobre a sabedoria do alto, ele fala sobre o domínio, né? Nós temos que aprender a falar corretamente, né? Temos que aprender a ter o controle da nossa boca, dominar a língua, amém? E hoje nós vamos aprender um pouco. Dominar a língua também é ter a sabedoria do alto. Pastor, pensa, e olha, quando o Tiago começa a falar, ele fala de uma maneira enérgica, de uma maneira impactante. Mas antes do Tiago, Jesus fala sobre isso. Fala da responsabilidade com as nossas palavras. Vamos para a palavra de Deus? Vamos lá? Lá em Mateus, no capítulo 12, em nome de Jesus, versículo 36. Tá bom? 12, 36. Você também de casa, abra e acompanhe em nome de Jesus. Que essa palavra possa encontrar lugar no teu coração e possa revelar para você aquilo que está errado, aquilo que está te impedindo de vencer em nome de Jesus. Que essa mensagem está sendo transmitida e essa pessoa vai ouvir a palavra de Deus, vai vencer também. Você de casa vai vencer. Glória a Deus em nome de Jesus Cristo. Já peço que você já siga a gente nas redes sociais. Pastor Isaías Lima, também tem o YouTube, também tem o Instagram. Nós temos as redes sociais para levar o Evangelho, a palavra de Deus. Tá bom? Glória a Deus. Siga a gente aí em nome de Jesus Cristo. Quem achou, diga graças a Deus. Versículo 36, olha o que Jesus fala. Vamos para a palavra. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Quem está falando isso é quem? O próprio Jesus. Palavra ociosa, espitada, sem pensar, sem direção. Olha o que Jesus está falando. Aí no 37 fala mais. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Olha que não é importante a gente, com isso que Jesus falou, não é importante a gente meditar hoje? Parar e observarmos as nossas vidas e as palavras que saem da nossa boca. Sim ou não? É importante ou não é? Com ela você pode ter salvação ou condenação. Você vai ser responsável por palavras ociosas, palavras sem pensar. Tem um ditado que diz, se for para falar, não é assim? Se for para falar bobagem, é melhor ficar o quê? Calado. Se for para se precipitar em palavras, é melhor ficar calado. A Bíblia fala que o tolo se passa por sábio quando se cala. Tem gente que, olha, não fala nada, porque também não tem o que falar, então é melhor se calar, se passa por sábio. Então, olha a Bíblia, hoje, qual é o título da mensagem? A sabedoria do alto.
E é necessário ter sabedoria no decorrer da nossa vida, no dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, no seu casamento, no tratar com os teus filhos, no tratar com a tua esposa, com o teu marido, na igreja. Sim ou não? No teu dia a dia. É importante ter a sabedoria. E quando eu estou falando agora sobre dominar a língua, eu vou falar que nem um nordestino, pensa em algo que dá dor de cabeça nas nossas vidas quando plantamos palavras erradas. Abrimos a boca para falar aquilo que não deveria falar. O negócio aperta. Vamos lá? Abra sua Bíblia em Tiago, em nome de Jesus. Nós vamos ler o capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 11. E quando tem muita leitura assim, pessoal, vocês vão ver que já na leitura Deus já está falando, né? Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Tudo bem? Vamos? Cuidado para não deixar o celular tocar agora, você se distrair com outra coisa, com o irmão conversando, com alguém falando. Se o irmão falar, não é hora nem de conversar agora, não é hora nem de fazer nada. É hora de prestar atenção na palavra. Não é assim? Para honrar o nosso Senhor? Vamos ler? Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Não é assim? Todos. Se alguém não tropeça em palavras, olha que detalhe importante, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Olha que coisa poderosa. Vamos ler até o versículo 11. Daqui a pouco a gente vai esmiuçando aí a palavra. Ora, o que mais que a Bíblia diz, pessoal? Nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam. E conseguimos dirigir todo o seu corpo. Não é assim? Coloca freio na boca do cavalo para conduzir o corpo dele, para ele ir para a direção que você quer. Versículo 4. Vede também os navios, né? Ou os barcos, navios, navegações, que sendo tão grandes, elevados de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer, a vontade daquele que os governa. Versículo 5 agora. O negócio vai começar a apertar. 5. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Nossa, Pai amado. Olha como é importante ter vigilância, gente. Vamos continuar. Mas nenhum homem pode dominar a língua. É um mal que não se pode frear. Está cheia do que, igreja? De peçonha mortal. O que é peçonha? Veneno mortal. Misericórdia. Com ela bendizemos a Deus, Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de uma mesma manancial, água doce e água amargosa? Olha que ensinamento. O Tiago, olha para o pastor, o Tiago vem com tudo agora, hein? Ele começa a falar sobre dominar a língua, e tem muita coisa aqui que a gente vai aprender. Se você guardar isso, você vai levar por toda a sua vida, e talvez a vida de muitos está complicada, infeliz, porque a língua não tem domínio. Pastor, que coisa.
E quando você aprende a dominar a língua, você está tendo sabedoria do alto. Diga, Senhor Jesus, me dá sabedoria do alto. Neste capítulo, Tiago fala sobre o cristão que deve controlar suas palavras. Precisamos controlar nossas palavras. Eu li até o versículo 11, mas vamos ler agora o versículo 10. E aí a gente vai estudando, tá bom? Versículo 10. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Não pode. No manancial, a Bíblia fala que não sai água doce e água amarga. Não tem como. Não tem como. E olha, pessoal, para agora. Preste atenção no que eu vou falar aqui agora. Não tem como. Ou você é instrumento de coisas boas, ou de coisas ruins. Tendo essa oscilação, sabe? Essa mudança, parece que tem uma chave. Não pode acontecer. A palavra está nos ensinando a colocar um freio na boca. Na semana nós falamos sobre Romanos 8, versículo 6, que temos que ser guiados, temos que ser dirigidos, temos que andar, meu irmão, em espírito, para que eu venha ter vida e paz. Mas quando eu ando na carne, e eu ando no curso da carne, certamente é morte. Quem está entendendo, diga amém. Quando você anda no curso da carne, você começa a pensar, e começa a falar, e começa a colher esse tipo de coisa. Eu vou falar uma coisa para você, tudo que você fala, acontece. O nosso Deus fez tudo o que existe através da palavra. Agora, vamos pensar agora. Jesus te deu o poder de ser filho de Deus. Quem agradece demais? Levanta a mão assim. Olha o que eu falei. A Bíblia diz que você recebeu o poder. Não é só filho. O poder de ser filho de Deus. Se Deus fez tudo com a palavra, aquele que é filho recebeu o poder. Tem que tomar cuidado com o que sai da boca, sim ou não? Porque o que sai da boca, meu irmão, acontece. Você é filho de Deus. Você recebeu o poder de ser filho de Deus. Olha que coisa importante você entender. E entender a sua posição no mundo espiritual. Entender como você deve se comportar no mundo espiritual. E me perdoa, irmão, tem gente que está sofrendo. Muito. Porque não consegue colocar um freio na língua. Fala mais, minha mãe falava, fala mais que o pai da cobra, não tem um negócio assim? Fala demais. Não tem controle. E você está comendo do fruto daquilo que você está plantando, que a palavra é como uma semente que você planta. E tem semente que nasce rápido. Tem outras que demoram, mas pode ter certeza, ela vai brotar. Não é bom falar coisa boa? Para colher coisas boas? Não é bom, meu irmão, ter uma mente sã? E falar coisas que agradam a quem? O ensinamento aqui, nós precisamos tomar cuidado com nossas palavras. Porque pode te abençoar e também pode trazer muita destruição. Com a boca você abençoa, com a boca você amaldiçoa. Cuidado. É importante você ter uma vigilância. Quem entendeu, diga graças a Deus. Vamos para o 6 agora, porque quando no versículo 6, nós lemos do 1 ao 11. No versículo 6, o Tiago, ele traz uma percepção, é meio extremista, mas é importante a gente observar. Vamos ler o versículo 6? A língua também é um fogo. Olha só. Como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros. Contamina todo o corpo. Olha só, contamina todo o corpo. O que você fala, tem gente que sai tanta bobagem da boca dele, da boca dela, a pessoa fica até doente. Passa até mal. Sabia ou não? A Bíblia aqui está comparando o cuidado que tem que ter com a língua, porque é como um veneno, peçonha mortal. Talvez você fale assim, pastor, eu não falei nada demais, não.
Cuidado, hein? Olha o que diz mais, ó. Contamina todo o corpo, inflama o curso natural e é inflamada pelo inferno. Tem duas coisas que me chamam a atenção aqui. Inflama o curso natural. Deixa eu dar um exemplo sobre isso. Imagina uma pessoa que, vou dar um exemplo de uma pessoa que estuda medicina. Não é assim? Vamos lá, olha para o pastor para você entender. Estuda medicina, se prepara, tem tudo para dar certo. Porque ela se preparou, porque ele estudou. Então, o curso natural dessa pessoa é ter o diploma e trabalhar naquilo que ele estudou a vida toda. Mas só que a Bíblia está dizendo que a língua, se não tomar cuidado com ela, ela muda o curso natural, da natureza. Era para ser algo natural. Era para acontecer algo natural. Ia vencer, as coisas iam dar certo, tudo ia para frente, essa pessoa ia conquistar. Pelas palavras dessa pessoa, aquilo que ia acontecer naturalmente, ia seguir o curso da natureza, naturalmente. Não acontece. Muda tudo. Vocês compreenderam ou não? Quem entendeu até aqui, diga amém. Aí a Bíblia fala, diz assim, inflama o curso natural e é inflamada pelo inferno. Então existe um trabalho maligno para você falar bobagem. Existe um projeto do diabo para você disparar e falar bobagem, falar besteira. E cá para nós aqui. Vem cá, só entre nós aqui e o povo está assistindo em casa. Por causa das besteiras que você falou, você já sofreu? Levanta a mão aí. A gente não pode falar bobagem. A gente tem que vigiar. A língua que paga. Cuidado. Olha para o pastor aqui em nome de Jesus. Tem que tomar cuidado, vigilância com o que fala. Porque é como a semente que você planta. E o diabo, ele fica te inflamando, te enchendo de coisas ruins, para você falar tolamente. Para não chamar orelhudo. Sabe o que é orelhudo, né? De uma forma ignorante. Ignorante é quando a pessoa não sabe. Entendeu ou não? O pastor Rodrigo disse que ele passou um tempo na Índia. Ele falava que tinha um sinal para a pessoa que era ignorante. Assim, ó. Quem lembra do pastor Rodrigo? Falava isso e fazia assim, ó. Hã? Bênção, está na África do Sul. O diabo, ele quer que você conduza a sua vida dessa forma, ignorante, sem saber, sem agir, sem ter a direção de Deus. Mas Deus te trouxe aqui hoje. Deus está fazendo com que você assista essa mensagem. E a partir de hoje, se você colocar no teu coração, de buscar sabedoria do alto, e colocar um freio na sua boca, a partir de hoje sua vida vai mudar em nome de Jesus. Tudo vai mudar. Porque você vai plantar só coisa ruim. Só coisa ruim, vai colher coisa ruim. Plantou coisa boa, só coisas boas você vai colher em nome de Jesus. Só coisa boa. Eu vou citar um exemplo aqui. Vou falar uma coisa para você. Muitas vezes nós não damos a devida atenção com as palavras. Quem concorda? Muitas vezes a gente faz isso. Mas eu vou te dar um exemplo aqui, lá no Velho Testamento, em Números capítulo 12. Chamou muita atenção isso. Números capítulo 12. Vamos lá, pessoal. Quem está feliz, diga amém. Ah, glória a Deus. Meu Deus, isso aqui me chamou muita atenção. A Bíblia fala bem assim no versículo 1 do capítulo 12. Olha o que aconteceu. A Bíblia fala assim, ó. E falaram Miriam e Arão contra Moisés. Olha aí. Por causa da mulher coxita. Vamos lá. Que tomara, porquanto tinha tomado a mulher coxita. Espera aí. A Miriam e o Arão vão começar agora uma murmuração contra Moisés por causa da escolha da esposa. O que é coxita? Era uma mulher
da Etiópia, uma mulher que tinha mais melanina, escura. Você acha que o preconceito vem de hoje? Você acha que o preconceito de cor vem de hoje? Que coisa feia. Eu não sei como as pessoas ainda têm isso, levam isso. Mas isso é algo maligno, né? Mas olha para o pastor em nome de Jesus. E aí começaram a ter preconceito com essa mulher. E começaram, a fofoca começou através da mulher do Moisés. Estão falando da mulher do Moisés. Irmão, tem gente que não tem nem juízo na cabeça. Cuidado de quem você fala, viu, irmão? Cuidado de quem você fala. Cuidado. Pastor, não pode falar mal da sua esposa. Eu falei, minha irmã, eu vou falar coisa da minha esposa. Minha esposa não está nem aí. Você pode, dorme tranquilo, né, dona Daine? Pastor, eu não gosto da sua esposa. Irmão, não vai nessa não, porque ela gosta de você. Ela ora por você, quando ora comigo, ora por você. Amém? Eu acho que ela deveria ser assim. Eu acho que você tem que tomar cuidado com as palavras que estão saindo da sua boca. Quem está entendendo, diga amém. Porque para pecar é daqui, para falar uma bobagem é daqui para ali. Nós, meu irmão, nós temos que vigiar demais. Tem hora que nós achamos que temos direito de falar algumas coisas, e é aí que você cai do cavalo. Porque eu sou membro... Jesus amado, eu estou segurando para não falar coisa que... Não dá. Irmão, tem que vigiar. Você vai ser responsável pelo que vai sair da sua boca. Vigia. Vigia, tem que ter temor às coisas de Deus. E qual é o princípio da sabedoria? Qual é o princípio da sabedoria? Vocês não falam, irmão. Vamos lá. 1, 2, 3. Qual é o princípio da sabedoria? Temor a Deus. Temor, princípio. O começo de tudo é o temor. Se tiver temor, você tem sabedoria. Agora, se não tiver temor, você fala mais que o pai da cobra, pelos cotovelos. E não tem respeito. E não honra. A Bíblia fala mais. Diz mais, ó. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? A briga começou com a esposa de Moisés. Agora já está falando de Moisés, ó. Não falou também por nós? E o Senhor o quê? O que o Senhor fez? Na hora que eles estavam falando mal do Moisés, da esposa do Moisés, adivinha quem está vendo? Tudo. Adivinha quem está vendo tudo quando você fala aquilo que não glorifica a Deus? Adivinha quem está vendo tudo? E tem gente que tem uma sensação errada das coisas. Deus está vendo tudo, em todos os lugares, Ele vê tudo. Tudo que sai. E por isso que Ele está falando que você é responsável por tudo que sai da sua boca. Que seja coisas que glorificam a Deus. Começaram a falar e Deus ouviu. E quando Deus ouve, a Bíblia fala no 3, fala assim, e era o varão Moisés muito manso. Oh, Jesus. Mais do que todos os homens que havia sobre a terra. O Moisés era manso, tranquilo. Nem aí. Tem gente que até fala, não, se eu fosse o pastor dessa igreja, eu era mais enérgico. Porque tem que ser duro. Porque as coisas de Deus é assim. O Moisés era manso, tranquilo. Tranquilo, ele resolvia as coisas na mansidão. Com temperança, com equilíbrio. Sim ou não? Pastor, eu acho que o senhor deveria ser assim. Não, irmão, tem um negócio comigo que é buscar a direção de Deus. Tem que orar para buscar a direção de Deus. Eu busco não ser influenciado por nenhuma cólera, nenhuma situação do momento. Tem que buscar a direção de Deus para falar aquilo que convém levar a pessoa a Cristo. A Bíblia fala mais. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três, sai à tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam.
E eles saíram ambos. Olha o versículo 6. E disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, olha o que Deus vai falar para eles agora, é impressionante isso. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonho falarei com ele. Se é um profeta, eu revelo em sonho, em visão. Olha só, não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Versículo 8. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, meu irmão, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque não tivestes temor, pois não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. O que Deus, hoje Deus fala para eles assim: ó, Miriam, vem cá, Arão, vem cá. Quando eu quero falar com um profeta, eles vão ter sonho, visão, mas com Moisés é diferente. Com Moisés eu falo com ele boca a boca, face a face assim. Quer dizer, vocês não estão entendendo a intimidade que eu tenho com Moisés? Vocês não entendem a intimidade, o relacionamento que eu tenho com ele? Em outras palavras, você está doido? O que vocês estão falando lá no escondido? Por que vocês estão falando de Moisés? Você sabe qual foi o resultado disso? Lepra. Aquela mulher ficou fora das tendas. Ficou leprosa. A Miriam foi lá trazer uma contenda que não existia. Chega para o Arão e fala: Arão, é o seguinte, olha, eu acho que o Moisés está com a mão meio frouxa. Ele casou com essa mulher aí. Ele é até gente boa, mas a mulher dele eu acho que não é. Cuidado com o que você fala. Tem gente que está com a vida leprosa. Tem gente que está com a vida doente. Parece que as coisas não andam. Parece que é um impedimento, porque você acha que pode falar o que você quer falar. Mas sabedoria do alto faz com que você tenha freio naquilo que sai da sua boca. Mesmo que você queime de vontade. Pastor, eu estou cheio de vontade de falar. Epa! Espera aí, Faustão. Né, o Faustão, ele entrevista e não deixa ninguém falar. Ô louco meu, bicho! Eita! Mais do que nunca. Lembra dele? Fala demais. Irmão, olha para o pastor em nome de Jesus. É impressionante como tem pessoas que se prejudicam na vida porque não tem freio moral, freio os pensamentos. Eu falei sobre isso, nós temos que ser dirigidos pelo Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus, ele vai te conduzir. Essa mulher ficou leprosa, olha o exemplo da Miriam, pessoal. Irmão, não é para você viver uma vida leprosa, não. Não é para você viver uma vida amarrada, não. Mas talvez a Bíblia está falando que o nosso Deus falou: por que vocês não têm temor com o meu servo? Por que vocês não têm temor? E o princípio da sabedoria é o temor. Por que vocês não têm temor? Respeito. Por que vocês estão falando de um servo de Deus? Bom, cuidado. As palavras vão fazer você crescer muito. Ser abençoado em várias áreas. Mas também, se não vigiar, vai colher de coisas ruins. E diga assim: eu não quero, não. Eu quero colher de palavras boas. É comum pensarmos que existem pecados mais pesados, né? Do que o que cometemos com nossas palavras. É comum você achar que tem um pecado que é mais pesado do que as palavras que falamos, né? Ah, pastor, mas eu não me prostituo mais. Pastor, mas eu deixei de beber, eu deixei de fazer as coisas erradas do mundo, mas talvez você não entendeu que as palavras erradas faz você pecar. Pessoal, se torna até maior o pecado. Pecado não tem tamanho, mas eu entendo, vocês estão compreendendo? Faz você blasfemar, faz você, meu irmão, se levantar contra a autoridade. Não tem temor a Deus. É importante ter temor a Deus. Volta lá para Tiago, em nome de Jesus. Tem coisas que
Nós vamos falar mais aqui. Tiago. Tiago, capítulo 3, lembra? Qual é o título da mensagem de hoje, Igreja do Senhor? A sabedoria do alto. Diga graças a Deus. Vamos ler o versículo 8. Nós estamos estudando aqui esse capítulo, que é muito importante. Ó, versículo 8 diz assim, ó. Mas nenhum homem pode dominar a língua. Eita, meu pai, e agora? É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Pastor, e agora? O versículo está dizendo aí, e o Tiago fala que nenhum homem pode dominar a língua. E agora? Então, tudo que o senhor está falando não tem sentido. Nananina não, como dizem minhas filhas. Não. O próprio Tiago tem uma resposta para isso, nós vamos ler. Pastor, quer dizer que eu não tenho, nessa situação, eu não consigo dominar, e agora, o que eu faço? A Bíblia, nesse mesmo versículo, no versículo 4, ele fala sobre isso. Pula para o 4, volta lá no 4, diz assim, ó, vamos ler juntos, ó. Vede também os naus, o que é? Navios, barcos, né? Os naus que, sendo tão grandes, elevados de impetuosos ventos, que viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que os governa. O que está dizendo aí? Está dizendo o seguinte, olha para o pastor, que um barco, ele muda de direção, o vento pode ser o vento mais forte que tem, não é assim? Ele tem um negócio chamado leme. O que é leme? É uma pecinha lá atrás do barco, faz só aqui, ó, faz assim, faz assim. Muda o curso. Mas tem um importante, assim como a língua, viu? Ó a língua, ó. Só que a língua não faz isso não, a língua faz assim, né? Não é assim? A língua faz assim. Assim como o leme muda o curso, a língua também pode mudar o curso da sua vida. Aí a Bíblia fala, só um minutinho, aí a Bíblia fala que o leme, ele mexe de acordo com o governador que está na direção do timão. O timão é aquele negócio aqui, eu tenho um irmão da marinha aqui, ó, não posso errar nada disso, senão ele vai falar mal de mim depois. Ó, aqui, ó, olha para o pastor. Quem é que te governa? Quem é que está na direção do teu barco, da tua vida? Porque se o Espírito Santo estiver na direção do seu barco, você vai sempre para a direção certa. Mas se é a inflamação do inferno, aí, meu irmão, o curso é de tristeza e dor. Você tem que olhar para dentro de você. Pastor, mas como é que eu sei disso? É só olhar as palavras que saem da sua boca. É só olhar as coisas que... É só presta atenção, as palavras que saem. As coisas que você fala. Tem gente que é impressionante. É impressionante, parece uma matraca. Fala demais e só fala coisas negativas. Já observou? Só fala coisas negativas. Nada que glorifica a Deus. Só fala coisas negativas. Nada que exalta o Senhor. Nada que traz edificação. Só coisas que levam à falta de temor. E olha, meu irmão, por favor, em nome de Jesus, muda isso agora para você desfrutar do melhor de Deus. Vigia com suas palavras, porque isso é ter sabedoria do alto, em nome de Jesus. Quem quer ter sabedoria do alto? É importante mudar as palavras que saem da sua boca. As atitudes que você está tomando. Diga, Senhor, me ensina. Diga, me ensina, Senhor, a entregar o Senhor, o governador da minha vida, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Em Salmo 141, Davi fala algo muito interessante, né? Vamos lá? Salmo 141, versículo 1. Em nome de Jesus. A primeira parte nós estamos aqui vencendo aqui. Em nome de Jesus, aprendendo.
Quem entendeu, diga graças a Deus até aqui. Salmo 141, versículo 1 diz assim: Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz. Quanto a ti clamar, suba minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, lê com o pastor aí, um guarda a minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. Senhor, eu preciso de um guarda. Eu preciso de uma direção. Não deixa não, Senhor, eu ter essa boca desenfreada. Porque eu preciso da sabedoria do alto. Irmão, você já está fazendo... se você fizer isso, você já está melhorando, meu irmão, a sua vida drasticamente, de uma forma poderosa. Drástica não posso usar essa palavra drástica em melhora, não cola, né? Não vai. Trágico, não tem como usar trágico com algo bom, né? Mas maravilhosamente. Sua vida vai mudar maravilhosamente. Em todos os sentidos. Se mudar as palavras que saem da sua boca. E se não tem nada para falar. A Bíblia fala que Zacarias, pai de João Batista, lembra desse? Lembra disso? Zacarias? Me ajuda aí, os teólogos, me ajuda. Pai, a Bíblia fala que o anjo chegou até ele e falou assim, ao tempo da vida, a mulher dele era estéril. Isabel, sua mulher, não é isso, Isabel? Vai ter um filho. E ele vai ser motivo de orgulho. E tudo vai acontecer. O anjo de Deus chega para ele e começa a falar coisas boas. Aí sabe que a resposta dele? Ele fala assim, mas como é que eu vou saber disso? Eu estou velho, minha esposa está caindo nos pedaços, está velha também. E agora? Estou usando as minhas palavras, tá? Mas na Bíblia é diferente. Eu estou velho, minha mulher está avançada em dias, né? E agora? O que vai acontecer? Como é que vai acontecer isso? Aí o anjo, meu irmão, falou, rapaz, eu venho aqui trazer boas novas para você, e você me responde desse jeito, de uma forma incrédula, era melhor ele ficar o quê, pessoal? Calado, mas sabe o que aconteceu? Ficou calado a pulso. E olha, eu estou topando, tem hora que é melhor ficar calado a pulso, hein? Até a promessa se cumprir. O anjo falou assim, até o dia que essa criança nascer, você vai ficar mudo, até se cumprir a palavra. E foi o que aconteceu. Não falou mais nada. Até o menino nascer. Na hora que ia colocar o nome de Zacarias, né, Deus, ele escreveu, né, num pedaço de madeira, e falou assim, não, o nome é João Batista, é João. E aí a boca abriu. Oh, glória a Deus. Irmão, se for para abrir a boca, se for para ficar um tempo calado, até a promessa se cumprir, fica. E quando abrir, dá um glória a Deus. Oh, Jesus, me dá sabedoria, eu quero crescer na fé, em nome de Jesus Cristo. Diga graças a Deus. E Tiago também fala sobre a sabedoria do alto. Vamos continuar a leitura, versículo 12. Vamos lá? Vamos ler do versículo 12 até o versículo 18. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim também, pode uma fonte dar água salgada e doce? Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Que coisa linda, ó. Mas, se tendes amarga, não é isso? Inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis. Olha só, pessoal, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Olha que coisa. Versículo 15. Essa não é a sabedoria que vem do... Não é. Mas é terrena, lê com o pastor, animal e diabólica. Olha para o pastor, preste atenção. Tudo que é maligno, não deixa crescer no teu coração, não.
para fazer você pecar. Tem que ter sabedoria do alto. Não é do alto. Aquela inveja. Eu já falei que o invejoso não fala que é invejoso. Eu só vi isso uma vez na minha vida e eu fiquei assim, ó, boca aberta. Uma vez. Uma mulher levantou no culto e falou assim: pastor, fui curada. Do quê? Da inveja. Eu falei: ué, primeira vez que eu vejo alguém falar que é curado da inveja. Já vi curado de caroço, de cadeira de roda, levantar a cadeira de roda. Agora, curada da inveja, a mulher falou: estou curada da inveja. Como é que é isso, irmã? E a mulher que eu tenho inveja está aqui na igreja. Eu falei: meu Deus, já começou a boa obra, o senhor termina. E ela é a fulana. A irmã, eu? Fulana. Tenho inveja dela, do cabelo, do casamento, dos filhos, de tudo. Vocês acreditam? Não, mas uma pessoa para falar um negócio desse está curada ou não está? Está ou não está? Curou mesmo. Deus falou no coração dela. Mas existe pessoa. O invejoso não fala, não. Mas está ali. E ele começa a agir e falar contra uma pessoa, o seu desafeto, malignamente, diabolicamente. A Bíblia fala não só desse, mas sentimentos facciosos. Sentimentos que levantam, que se opõem à autoridade, a quem está acima de você, em qualquer sentido. Tem gente que é rebelde mesmo, porque é necessário mudar. E as palavras que saem faz e contamina as pessoas que estão em volta. Entendeu o que eu estou falando ou não? Quem entendeu aqui, diga graças a Deus. E tem mais, ó. Vamos lá. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há o que, pessoal? Perturbação e toda obra perversa. Tem gente que anda perturbado. E as obras são todas perversas, sempre mal. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Meu irmão, é como exercício. Quem já foi para a academia aqui, levanta a mão. Quem já foi para a academia, levanta a mão. Ó, tem gente que vai direto. Quem foi para a academia e deixou nos primeiros dias e não foi mais? Levanta a mão. Mas olha só, é que nem o exercício. Tem gente que quer ir para a academia e fala: rapaz, estou precisando perder a barriga e ficar com os braços mais firmes. Aí vai lá para a academia, primeiro dia. E corre, e vai. Ai, no outro dia não consegue nem levantar. Ai, não é assim? Aí chega no espelho e fala: meu Deus, foi o primeiro dia. Aí faz assim: parece que até que a perna engrossou. Não é assim ou não é? Adianta um dia. Assim também é o exercício da paz. Não é um dia só, não, meu irmão. Tem que praticar. Praticando. E aí você vai agradar o Senhor e as palavras vão sair com sabedoria. No versículo 17, a Bíblia fala sobre a sabedoria do alto. Vamos aprender? A primeira coisa, versículo 17, a primeira coisa, fala do quê? Coloca o versículo 17, por favor. Em nome de Jesus. Vamos lá. Mas a sabedoria do alto vem primeiro o quê, pessoal? Primeiramente pura. Depois pacífica, depois moderada. Vamos ver a pura. O que significa pureza? Vamos lá, pura. Dentro de nós, o que tem que haver? Lê com o pastor aqui, coloca por favor. Imaculada, sem mancha. A sabedoria de Deus. Ó, olha só. Não tem pecado. É uma sabedoria que não nos leva que não nos leva a nenhum tipo de pecado. Para aqui, olha para o pastor, em nome de Jesus. A sabedoria do alto tem pureza. E a pureza faz com que você tenha temor ao ponto de não desejar, não se envolver com aquilo que é errado, que é pecado. Isso não precisa forçar, não, viu? Ai, meu Deus, eu não posso estar no pecado. Não. É um exercício. E
quando você está, seu corpo acostuma, sua mente acostuma, é um exercício de andar em santidade, na pureza. Tem gente que fala, pastor, como é difícil. Ai, pastor, sou tentado demais. Faz o exercício em andar em espírito, que você não vai ser tentado, não. O diabo vai tentar outras coisas. Ele vai tentar várias maneiras, várias coisas, para tentar te afastar de Deus. Mas se mantém puro. Depois da pureza, fala sobre uma pessoa que tem a sabedoria do alto, ela é pacífica. Pacífica. Com ela não tem confusão. Vamos ler. Tranquila. Olha para o pastor. Fala assim, pastor, eu sou tranquilo. Você tem sabedoria. Pastor, eu sou pastor 220. Agitado, 220, pastor. Mexeu comigo, pastor, seguinte, eu dou um boi para não entrar na briga, mas uma boiada para não sair. Ixi, tem que ter sabedoria do alto, porque quem tem sabedoria do alto é tranquilo, ama a paz, uma sabedoria que busca a paz com todas as pessoas. Não é que você tem que andar para cima e para baixo, botar dentro da sua casa, mas paz você tem que ter. Quem está entendendo? Estou colocando um equilíbrio aqui. Paz, tranquilidade. Ah, não sei o que, eu quero discutir com você. Eu falei, eita, irmão, desculpa. Eu estou no propósito de oração agora. Nem estava. Abri. Agora. Desculpa. Depois a gente te ora. Mas eu vou, entende ou não? Vou orar. Vou buscar a Deus. Eu quero ter paz com você. Mas eu quero brigar contigo. Oh, não briga não. Teve um cidadão que falou assim, pastor, olha só, pastor, o tempo que eu treinava, né? Agora eu parei um pouco. Estava treinando, o cidadão falou assim, pastor, se eu conseguisse lutar o jiu-jitsu que o senhor consegue lutar aí, o cara veio me roubar, pastor. Eu ia dar um golpe nele lá, e aí ele ia cair, e eu ia, ó, ele ia ver, roubou meu celular, pastor. O cara estava com a faca desse tamanho. Eu falei assim, eu tenho uma arte marcial que funciona. Ainda mais com faca. Quando o cara levantar a faca, tem uma arte marcial chamada corrida. Perna pra que te quero? Você corre. Ou não é? Aí o cara fala assim, mas pastor, eu vou lá, vou dar um golpe. Meu irmão, se o cara passar uma faca, cortar, mesmo que você... A sua mão, você já viu tanto de nervo, de coisa que tem aqui, muitas vezes não vai conseguir nem mexer mais a mão, porque quer ser o herói. Busca paz. Ah, mas você é covarde. Não, eu sou esperto. Não. Tem que ser, sim ou não? Sai, busca paz. Pastor, eu vou brigar com o senhor. Não briga não, irmão, vamos orar. Vamos orar? Vamos buscar o poder de Deus? Quem mais? Isso é sabedoria do alto. Moderado, conveniente, quem mais? Indulgente, uma sabedoria que não se comporta indevidamente no ambiente em que está, que é gentil. Tem que se comportar, irmão, nós temos que nos comportar corretamente em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Tem pessoas que não conseguem respeitar isso. Na igreja, tem uma maneira de se comportar, sim ou não? De uma forma gentil e respeitosa. Lembro-me de uma igreja onde eu passei, onde tinha uma moça homossexual, e ela ia para a igreja. Ia, buscava a Deus, tudo, mas chegou um dia que ela levou a namorada. Olha só, chegou na igreja. Foi bem recebido? Foi. Foi bem recebido, só que a namorada não estava respeitando muito a igreja, que estava lá e querendo abraçar, querendo beijar ela no culto. Cheguei para o pai, irmão, falei assim, é o seguinte, deixa eu falar uma coisa para você. Nem casal hétero é para ficar agarrando, beijando. O ambiente aqui tem que ser de respeito. Mas como é que pode? Você já sabe que é errado, você fica... Não, pastor, ela estava lá e forçando, me desrespeitando. Eu estava lá falando com ela para não fazer isso. Eu falei, não pode, vocês são muito bem-vindas.
muito bem-vindo, mas aqui tem que ter um bom comportamento. Não chegaram a beijar, mas ficaram naquele, sabe, aquela desconcentração, e toda hora ela falava e não sei o quê, e papapá, e não sei, tem que ter respeito, tem que ter temor no lugar onde está, né? Moderação, vamos lá. Vamos ler. A pessoa que tem a sabedoria do alto é o quê? Tratável, disposta a ceder. Eu não dou meu braço a torcer. Quem quer ter a sabedoria do alto? Quem quer ter? Facilmente persuadida, ou seja, uma sabedoria que aprende com o próximo, que não é dona da razão, o dono da razão. Eu bato o pé, não mudo, meu irmão. Quando é a palavra de Deus, eu mudo sim. Se tem alguma coisa de errado em mim, no meu jeito, minha maneira. Quando é a palavra de Deus, eu sou uma pessoa tratável. Quem é uma pessoa tratável? Isso é ter sabedoria. Seja tratável. Seja uma pessoa que se permita mudar. Ser uma pessoa semelhante a Cristo. O que mais? Cheia de misericórdia, bondade, boa vontade ao miserável ou ao aflito. Uma sabedoria que ama ao próximo, que se compadece das dores alheias e não olha apenas para o que, pessoal? A própria vida. Ter um amor e cuidado com o próximo. Ser uma pessoa cheia de misericórdia. O que mais? Cheio de bons, que gera coisas boas. E através da palavra você gera coisas boas. Que tem proveito, que dá valor na vida. Diga graças a Deus. Deixa eu ver se tem mais. Esse é o último. Imparcial. Isso aqui é importante, ó. Sem dúvida, ambiguidade ou incerteza. Uma sabedoria que não vacila entre dois pensamentos distintos. Pensamentos distintos. Pastor, é importante. Você tem que ser uma pessoa que também seja uma pessoa que tem postura naquilo. Diga graças a Deus. Postura, andar na verdade. Agora, falando sobre a palavra de Deus, andando na palavra de Deus com amor, com temor, sem parcialidade, sem cochear entre dois pensamentos, assim como Elias falou ao povo, né? Sem hipocrisia. Sincero. Que não tem fingimento. Ou seja, uma sabedoria que não tenta enganar de maneira nenhuma. Você anda em sinceridade. Anda com amor à palavra de Deus. Não tenta enganar. Pastor, eu falo isso. Eu falo isso de coração, com muito temor a Deus. Anda com temor ao Senhor. Deus tem o melhor para você. Provérbios 3, versículo 5, a Bíblia fala assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Conhecendo em todos os teus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas. Não sejais sábio os teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu e medula para os teus. Vamos aplaudir Jesus?